Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréia Santos, de Língua Portuguesa. Vamos lá? Conforme o combinado nos roteiros de estudos, nós iremos corrigir as atividades para a sala, que está lá no capítulo 9, página 29. Vamos lá? Página 29. Todo mundo comigo? Lá na página 29, vamos fazer aqui alguns exercícios que eu escolhi, tá? Vamos lá? Bom, a primeira questão é a questão do Enem. Vamos ler esse texto aqui? Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Então, esse texto é um texto de Clarice Lispector. E a autora aqui, ela deixou em destaque, né, a palavra mas, né, 2 vezes no texto, a palavra mas. E aqui o enunciado diz assim, o enunciado diz, a autora emprega por 2 vezes o conectivo mas, no fragmento apresentado, observando aspectos da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas, bom, a resposta certa só poderia ser a letra E. Assume funções discursivas distintas nos 2 contextos de uso. Ok, pessoal? Então, aqui o conectivo mas assume realmente funções discursivas e efeitos de sentido distintos nas 2 passagens em que ocorre. Na primeira ocorrência, por exemplo, né, a palavra mas tem valor semântico de oposição, ou seja, ao forte calor mencionado, né, no período anterior que se opõe o vento. Na segunda, o conectivo mas, né, ele já tem valor semântico de restrição, ou seja, não se trata de todas as sementes, mas de essa apenas, né? Isto é, exclusivamente as que a personagem tinha na mão. Do ponto de vista sintático também, a norma gramatical não apresenta nenhuma restrição ao emprego, né, da palavra mas no início de período, ok? Vamos agora para a página seguinte, vamos lá? Exercício número 2, vamos ler aqui? Vamos fazer o exercício de número 3, desculpa. Exercício de número 3. Diz assim, leia o conceito e o trecho que seguem. Bom, o título é conceito, vamos lá? As conjunções são, abram aspas, vocábulos gramaticais que servem para relacionar 2 orações e termos semelhantes da mesma oração. É um texto do Celso Cunha, fecham aspas. É um texto de Celso Cunha, ok? Vamos lá? O segundo texto, vamos ver? Aqui o título texto, né? Que diz assim, a importância da participação da família no desenvolvimento da criança é indiscutível, mas neste século os pais deixaram de lado a educação dos filhos, já que esperam que tudo venha da escola. Sem a transmissão de valores, as crianças... Desculpem. Sem a transmissão de valores, a criança, agora sim, a criança tem dificuldade em processar mentalmente estímulos, de relacionar fatos e estabelecer a importância entre eles. Deixa, portanto, de aprender com os erros do passado. O processo de mediação pode estar presente em qualquer situação do dia a dia. Numa viagem de férias, uma mãe estará mediando o aprendizado de seu filho, ao juntar ao lazer algumas histórias sobre o local, ao chamar a atenção para a arquitetura ou o comportamento das pessoas. Esse texto é de Rita Moraes. Então vamos lá?
O enunciado diz assim, vamos ver? Identifique a relação existente entre as orações ligadas pelas conjunções elocução conjuntiva destacadas nesse trecho e explicite a função marcada por esses vocábulos. Bom, pessoal, aqui, né, no caso aqui, o autor do livro destacou algumas palavras no texto, que foram as palavras mas, o termo já que, né, esse termo já que, a expressão já que, e também a palavra portanto. Então, vamos lá? Nós temos que explicar, né? Nós temos que explicar, né, essa relação existente, né, entre as orações ligadas pelas conjunções e locução conjuntiva. Então, a resposta do número 3 ficou assim. No trecho, as conjunções funcionam como conectivos e estabelecem diferentes relações entre as orações interligadas. 2 pontos, são elas. A palavra mas, que apresenta valor semântico de adversidade, né, estabelecendo oposição em relação à ideia encerrada na oração anterior. Depois, a locução conjuntiva, já que, né, que introduz uma oração que exprime a causa, né, o motivo do que se declara na oração principal. E a palavra portanto, né, que é uma conjunção, né, que encerra uma conclusão em relação ao que é dito na oração anterior, ok? Esta é a resposta do número 3. Vamos agora para o número 4. Vamos ler aqui? Observe o emprego das conjunções nos períodos a seguir. Vamos lá, são 4 períodos. Primeiro, ora Maria estuda história, ora ela ouve música. Então, ele destacou aqui, né, as conjunções ora, ora, né? A conjunção ora, ora. Segunda frase, segundo período, né? Ou você estuda história, ou você ouve música. Então, aqui ele utilizou a conjunção ou. Terceira, se você for estudar história, não ouvirá música. Não ouvirá música. Então, ele destacou aqui a conjunção se. Quarta, se você for ouvir música, não estudará história. Então, se você for ouvir música, não estudará história. Ele também destacou, né, a palavra se. Agora vamos lá? Levando em consideração que a conjunção é um dos elementos linguísticos responsáveis pela orientação argumentativa do discurso, analise as proposições a seguir, assinalando V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá? Primeiro parênteses. O sentido de alternância só ocorre na primeira, pois é possível que a pessoa, no caso Maria, faça as duas coisas, estudar e ouvir música. Então, essa afirmativa ela é falsa. Segundo parênteses. Na segunda, na terceira e na quarta proposição, na segunda, na terceira e na quarta proposições, não existe a possibilidade de as duas coisas se realizarem, porque há a ideia de uma exclusão explícita, marcada tanto pela conjunção ou como pela conjunção se. Então, essa afirmativa aqui ela é verdadeira. Terceiro parênteses. A ideia de alternância está presente em todos os períodos, uma vez que se trata de períodos compostos, né? Que se trata de períodos compostos por orações subordinadas alternativas. Essa afirmativa é falsa. Quarto parênteses. A alternância é nítida na segunda, terceira e quarta proposições, que são períodos cujas orações se classificam como condicionais. Essa afirmativa também é falsa. Último parênteses. A conjunção ou
nem sempre expressa conclusão. Essa afirmativa, ela é verdadeira. Ok, pessoal? Quinta questão, a questão da FUVEST, que diz assim: meu caro Mário, né? Belo Horizonte, 28 de julho de 1942. Agora sim, meu caro Mário, estou te escrevendo rapidamente, se bem que haja muitíssima coisa que eu quero te falar. Eu vou repetir. Estou te escrevendo rapidamente, se bem que haja muitíssima coisa que eu quero te falar. Abram o parênteses aí, né? A respeito da conferência que acabei de ler agora. Fecha o parênteses. Vem-me uma vontade imensa de desabafar com você tudo o que ela me fez sentir. Mas é longo, não tenho o direito de tomar seu tempo e te chatear. Fernando Sabino. É quem assina, né? Não. Então agora nós temos aqui um enunciado que diz assim: no texto, o conectivo, entre aspas, se bem que estabelece relação de... Bom, a resposta correta aqui só poderia ser a letra C, né? Estabelece a relação de concessão. Ok, pessoal? A locução se bem que estabelece relação de concessão, por quê? Porque a oração introduzida pelo conectivo concessivo exprime, né, um fato que poderia interferir no que é dito na oração principal, mas não interfere, ok? Então a locução, ela poderia ser substituída também pela palavra embora, ainda que, mesmo que, ok? Então, o texto apresentado, né, como se nota, é parte de uma carta do romancista e cronista Fernando Sabino, ok? Ao poeta Mário de Andrade, ok? Bom, agora nós vamos corrigir as atividades propostas. Vamos lá? Número 1. Bom, nós temos um texto aqui, vamos ler? Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Se todo em cada coisa, põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha porque alta vive. Bom, é um texto de Ricardo Reis, tá? Ricardo Reis. Então, o enunciado diz assim: esse Ricardo Reis, pessoal, é um dos heterônimos de Fernando Pessoa, ok? Em relação aos elementos de coesão textual no poema, marque V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas. Vamos lá? Primeiro parênteses. A substituição do ponto final pelo conectivo E não altera o sentido do terceiro verso. Verdadeiro. Segundo, a substituição do vocábulo ou, né, por mas, não altera o sentido do segundo verso. Falso. Terceiro parênteses. O vocábulo pois substitui em igual sentido o vocábulo porque. Verdadeiro. Depois, é correta a substituição do vocábulo assim pela expressão do mesmo modo que. Verdadeiro. E último, o vocábulo que equivale a porquê. Falso. Ok, pessoal? Segunda questão. Vamos ler esse texto aqui? É o texto de Luiz Correia. Vamos lá? Bom, quando organizações desenvolvem práticas de feedback, ou seja, de resposta, né, a respeito do desempenho de seus profissionais, a abordagem de processos é intensa, mas a de contexto é indigente. Bom, é um texto de Luiz, né, Adonis Valente Correia. Vamos lá? O enunciado diz assim: no fragmento, os termos em negrito têm a função de estabelecer entre estes enunciados a ideia de... Então, o autor ele destacou, né, dois termos, a palavra quando e a palavra mas. Então, a resposta correta do número 2, pessoal, aqui dentro, né, esse exercício aqui do número 2, a resposta correta é a letra D de dado, ok? Esses enunciados aqui, né, eles passam a ideia de
temporalidade e oposição. Resposta, letra D de dado. Então, a conjunção quando aqui, pessoal, a conjunção quando, ela estabelece relação de tempo, né? Podendo ser substituída pela expressão no momento em que. E a conjunção mas, ela estabelece uma relação de adversidade, de oposição entre a ideia expressa na oração que por ela é introduzida e a oração anterior, ok? Por isso que a resposta certa é a letra D de dado. Vamos agora para a terceira questão. Vamos lá? Questão de número 3. Todo mundo comigo aqui na questão de número 3, que diz assim: esse fenômeno, a guarda compartilhada, é não somente comum, mas salutar pela convivência multifamiliar e seus arranjos, né? Então aqui o autor ele destacou, né, Marcelo Loures, que é o autor desse texto, ele destacou aqui, destacou-se aqui dois termos, não somente e a palavra mas. Vamos ver? O enunciado diz assim: qual é a relação sintático-semântica expressa pelos termos destacados no enunciado? Resposta correta do número 3, pessoal, é a letra D de dado, ok? Adição. Podem marcar aí, letra D de dado, adição. Ou seja, a sequência aqui, né, a sequência enfática, não somente, né, mas também estabelece, né, a relação de adição entre os dois predicativos do sujeito, né, do sujeito fenômeno. É comum, né, e salutar, ou seja, é uma coisa e outra, ok? Então, percebam que a resposta aqui só poderia ser a letra D de dado, ok? Vamos fazer agora o número 4. Vamos lá, todo mundo comigo? Momento Bossa Nova, né? O título do texto. Vamos ler? Em plenos anos de 1950, quando nas rádios predominava o derramamento vocal e sentimental, Tom Jobim já buscava um retraimento expressivo pautado por um discurso poético-musical mais sereno, mais em tom de conversa do que de súplica. Se os mais jovens se identificavam com essas coisas novas, os mais velhos e tradicionalistas viam-nas com estranheza, sendo compreensível que as descrevessem como canções bobas e ingênuas, não obstante a sofisticação harmônica e rítmica. Bom, esse texto é o texto de José Estevão Gava, tá? E aqui o enunciado diz, na passagem, abram aspas, sendo compreensível que as descrevessem como canções bobas e ingênuas, não obstantes a sofisticação harmônica e rítmica, fecham aspas. A sequência, não obstante a, poderia ser substituída sem prejuízo do sentido por... Então, a resposta do número 4 só poderia ser a letra B de bola. Apesar da, ok? Apesar da, ok, pessoal? Então, a locução não obstante estabelece relação de concessão. Portanto, a sequência destacada poderia ser substituída justamente por essa expressão, apesar da, ou seja, mesmo com a, ok? Vamos para a quinta questão. Assinale a alternativa com ideia de concessão. Bom, só poderia ser a letra E, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É um trecho da canção, né, de Renato Russo, da música, né? É um trecho da canção de Renato Russo, né? Então aqui a resposta certa só poderia ser a letra E, ok, pessoal? Então o único enunciado aqui com ideia de concessão é justamente esse verso, ok? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Sem amor eu nada seria. Ou seja, a oração introduzida pela locução ainda que, ela exprime um fato que poderia ser contrário ao que é inferido lá na oração principal, ok? Foi? Então, o verso, né, estabelece, né, essa intertextualidade com o livro bíblico também, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, exatamente. Em uma passagem, lá no capítulo 13, do versículo 1, que diz assim, que o apóstolo Paulo, né? Ele discorre sobre o amor e a caridade, sob a perspectiva cristã, ok? Vamos lá? Questão de número 6 agora.
A alternativa em que o uso da preposição em destaque tem função mais estilística do que gramatical só poderia ser a letra B de bola, tá? Podem marcar a letra B. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Então, essa palavra do aí, né, que está em destaque, né? O emprego dessa preposição de, que na frase, né, foi reproduzido na alternativa B. Então, é mais estilístico do que gramatical, uma vez que o termo que tem como núcleo, né, é o substantivo fruto, né, que funciona como objeto direto da locução, podemos comer, tá bom? Então, a resposta certa é a letra B de bola. Ok, pessoal? Vamos agora para a questão de número 7. Todo mundo comigo? Lá na questão de número 7. Leia as frases a seguir. São quatro frases. A primeira, a secretária falou do gerente. Então, ele grifou aqui, né? Ele destacou a preposição do. Depois, a segunda, a secretária falou pelo gerente. Ele destacou a preposição pelo. Terceiro, a secretária falou para o gerente. Então, ele destacou a preposição para. E a quarta e última frase, a secretária falou junto com o gerente. Então, nós temos aqui uma locução, né? É uma locução prepositiva, né? Então, vamos lá? As preposições e a locução prepositiva destacadas traduzem, respectivamente, ideia de resposta certa do número 7, só poderia ser a letra C. Assunto, substituição, direção e simultaneidade. Ok, pessoal? Então, em todas as construções apresentadas na questão aqui, o verbo falar, né, vem seguido de um termo introduzido por uma preposição. Então, cada preposição está apresentando um valor semântico próprio em... Na primeira, valor de assunto. Na segunda, valor de substituição. Na terceira, valor, né, de direção, indicando o destinatário. E na última, aqui na quarta frase, então, tem valor de simultaneidade. Por isso que a resposta certa é a letra C. Número 8, vamos lá? No trecho, abram aspas. O Rio de Janeiro não se industrializou, deixou explodir a questão social, fermentada por mais de 2 milhões de favelados, e inchou a exaustão, uma máquina administrativa que não funciona. Fecham aspas. Esse trecho foi retirado da revista Isto É. Foi? Vamos lá? Bom, a preposição a, que está contraída com o artigo a, estabelece uma relação de... Resposta do número 8 só poderia ser a letra D de dado, tá? De limite, tá? Estabelece uma relação, né, de limite. Então, a resposta certa do número 8 é a letra D de dado, ok, pessoal? Então, a preposição a aqui, que aparece contraída com o artigo a, ela estabelece, no caso apresentado, uma relação somente de limite, né, e poderia ser, inclusive, substituída, né, pela expressão até a, ok? Bom, agora vamos fazer a questão número 9, questão da PUC de São Paulo agora. O texto diz assim: então os peixes jovens já não era mais possível segurá-los. Agitavam as nadadeiras nas margens lodosas para ver se funcionavam como patas, como haviam conseguido fazer os mais dotados. Mais precisamente, naqueles tempos, se acentuavam as diferenças entre nós. Bom, é um texto de Ítalo Calvino. Bom, o enunciado diz assim: as palavras destacadas indicam, respectivamente, só poderia ser a resposta de letra D de dado. Finalidade, comparação, conformidade e oposição. Ok, pessoal? Foi? Número 10. Observe os períodos adiante diferentes quanto à pontuação. Então, o primeiro período diz assim, travessão. Adoeci logo, ponto e vírgula, não viajei. Segundo período, tem um travessão que diz, adoeci, ponto e vírgula, logo, vírgula, não viajei. Então, o enunciado diz, a observação atenta desses períodos permite dizer que, só poderia ser a resposta letra C. No primeiro, as orações estão coordenadas sem a presença de conjunção. No segundo, com a presença de uma conjunção conclusiva. Ok, pessoal? Então, no primeiro período, há duas orações coordenadas, sem conectivo. Ou seja,
são assindéticas. O vocábulo logo, né, essa palavra logo, né, se refere ao verbo adoecer, atribuindo-lhe, né, uma circunstância de valor temporal, ok? E classifica-se, pois, como advérbio. Então, no segundo período, né, há duas orações coordenadas ligadas por conectivo, ou seja, são orações sindéticas. Então, trata-se então da conjunção logo com valor conclusivo, ok? Por isso que a resposta certa do número 10 é a letra C, ok? Letra C, podem marcar aí. Bom, encerramos a nossa correção, né, das atividades para a sala e das atividades propostas. Não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês, ok, pessoal? Fiquem todos com Deus, bons estudos, um beijinho, tá? Para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!